Boa noite novamente. Vamos lá. Vamos continuar. Lembrando sempre que o momento do estudo da palavra também é louvor. Então, as ofertas, os corinhos, os cânticos, as aulas das crianças, tudo é louvor. Então, nós vamos continuar agora por meio da explicação, do estudo da palavra, louvando ao nosso Deus. Então, abra suas Bíblias em Mateus capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 1. Hoje nós vamos dar uma passeada na parábola das bodas. E é sempre interessante que quando nós vamos para algum texto que é muito conhecido, é muito fácil a nossa mente vagar, porque a gente acha que já sabe de tudo. Então, convido os irmãos a participarem do culto com fé ao ler a palavra, crendo que o Senhor Deus é poderoso para mudar as nossas vidas e para trazer transformação essa noite. Então, capítulo 22 de Mateus, a Santa Escritura diz: Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para a bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pé e mãos, levai-o e o lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus Santo, nós te louvamos por mais uma oportunidade como esta, ó Deus. Glorificamos o teu santo nome, porque, ó Pai, com liberdade podemos nos reunir aqui, ó Deus, para cantar louvores ao Senhor, para nos alegrarmos com a expectativa da tua volta, ó Deus, para sermos cheios do teu Espírito e assim viver neste mundo, ó Pai, a te glorificar. O nosso pedido é que o Senhor, essa noite, nos ensine a como viver, ó Pai. Que a tua palavra nos mostre o caminho e nos guie até o dia em que nos uniremos novamente com o Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Listas de festas. Complicado fazer, né? Você já teve que organizar uma festa de aniversário? E aí você precisa organizar aquela lista? Quando tem criança envolvida é muito pior, você já percebeu? Porque a criança quer convidar todo mundo. E você, não, peraí, o orçamento é apertado, o lugar é pequeno, não cabe todo mundo. E é sempre difícil a gente saber quem a gente vai chamar. Pior ainda é para casamento. Sempre que eu vejo alguém se movimentando para casar, eu percebo a dificuldade que é com a lista de casamento. Quem chamar? Os familiares são sempre assim: olha, tem que chamar aquele seu tio que você não vê há décadas, mas se você não chamar, vai ser um grande problema. Vai ter um problemão na família. Vizinho, chama ou não chama? Ex. Dica: não chama ex. Mas listas de casamento é sempre difícil de fazer. Você não sabe quem chamar, o amigo da quarta série, que você gostava tanto dele, chama ou não chama? Todos os vizinhos, como é que a gente faz isso? Há uma complexidade em a gente fazer uma simples lista para um casamento. Mas também é difícil quando você é convidado para um casamento. Já percebeu como é? Triste é quando você percebe que naquele certo sábado está todo mundo ocupado. Aí você quer marcar uma pizza com um amigo? Ah, não posso. Você chama outro? Ah, não posso.
Você percebe que todo mundo foi convidado para o casamento e você não. Complicado isso. Às vezes o convite ele é aberto. Olha, venha todo mundo. Vamos todos. Aí você fica pensando, tá, mas que roupa eu vou usar? Para as mulheres é sempre um drama. O vestido, geralmente, não cabe o mesmo vestido porque ela emagreceu e é complicado. Depois de um ano emagreceu, não dá para usar o vestido. Não é assim? Para os homens é mais simples. Como é que os homens fazem? A gente vai lá, pega o único terno que a gente tem. Você olha 10 casamentos diferentes, você está com o mesmo terno, só mudou a gravata. E está tudo certo. E então, um casamento real. A gente percebe que quando há casamentos reais, a gente percebe que a mídia fica doida. Todo mundo quer participar. Quem tem que ir? Quem merece ir? Com que roupa ir? Hoje, irmãos, o nosso texto ele vai lidar com esta questão. Vai lidar com uma festa de casamento real. E a gente vai perceber que esta parábola, ela diz respeito ao mundo inteiro. E diz respeito também a você. E a ideia hoje é que você entenda o teu lugar dentro deste casamento. Que você entenda aonde você está. Em resumo, hoje nós vamos falar que Deus está amplamente convidando todos aqueles que queiram vir para a festa de casamento do seu filho, mas tem que vir através dele. Repetindo, a mensagem é: Deus convida amplamente para o casamento do seu filho, mas para entrar tem que ser através do seu filho. A gente vai ver esses 5 pontos, mas bem pequenininhos, ao invés de 3, só 5 pequenininhos, tá bom? Então, primeiro vamos tratar do convite, versos 1 e 2, novamente vamos ler. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Irmãos, nós estamos aqui na semana que mudou o mundo. É a última semana do nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. E ele apresenta 3 parábolas. Você conhece o texto, você sabe que ele vai falar da primeira parábola dos homens que são chamados a trabalhar na vinha. Depois ele vai falar dos lavradores maus. E Jesus ele vai acusar aqueles líderes por serem maus lavradores. E agora ele introduz essa terceira parábola, que também tem uma mensagem semelhante às anteriores. O texto ele começa dizendo sobre um rei que convida um monte de pessoas para um casamento. Irmãos, nesta época, os convites de casamento, como é que eles eram feitos? Eles eram enviados muito antes, mas muito antes da festa mesmo. Era um lembrete: olha, agenda esta data, porque em breve você vai receber um novo convite com o local. Mas já coloca na sua agenda aí. Era feito assim, e quando se aproximava ali o dia da festa, então você recebia um novo convite. Era para você não ter desculpa para faltar no evento, nesse caso, no casamento. E o que acontece aqui é que Jesus está falando algo muito precioso, que a gente deve apreciar com sabedoria. Ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um casamento. E a pergunta é: nós costumamos pensar no reino dos céus nesses termos? Como algo alegre, como algo festivo? A vida cristã, irmãos, sim, ela envolve dificuldade, ela envolve trabalhar na vinha, como Jesus vinha falando, mas ela é comparada a uma festa de casamento que dura muitos e muitos dias. Como que é hoje as festas de casamento, né? Duram ali 5, 6 horas, quanto muito, né? Você está gostando da festa, daqui a pouco vem o dono do salão, ó, vamos lá, que já deu, daqui a pouco tem outra, tem que limpar para começar outra. Ali não, irmãos. Ali as festas de casamento duravam dias e dias. E a figura que o Senhor Jesus traz aqui é que a vida cristã, a vida no reino de Deus, ela é semelhante a um casamento que dura muito tempo. Dias de felicidades. Óbvio que a vida cristã, ela envolve muito trabalho. Ela envolve se desgastar. Envolve noite de sonos, dormir com o corpo doendo. Sabe, talvez você duvide disso. Pergunte para os irmãos que estiveram aqui na sexta-feira, preparando a EBF, no sábado e depois limparam tudo. É certeza que eles foram dormir com o corpo doendo. A vida cristã envolve isso também, mas a vida cristã, ela é comparada
a uma festa real. E o texto nos conta que em um certo reino, muitos foram convidados. Ser convidado para uma festa, irmãos, é indiscutível que é algo bom. Né? Ninguém aqui vai dizer que é algo ruim. Talvez você não possa ir, é longe, você tem outro compromisso, mas é bom. Né? Nós que somos mais cheinhos, a gente já pensa na comida, irmão. Então os enroladinhos, sabe, o brigadeiro, o bolo, os salgadinhos. É uma honra ser convidado para uma festa. É um sinal de que você foi lembrado. Agora imagina ser convidado para uma festa real. Alguém aqui já foi convidado para uma festa real? Não fomos, mas as festas que os irmãos fazem sempre são muito boas. Imagine então um casamento, mas não um casamento comum. Um casamento do filho do rei. Veja a comparação que Jesus está fazendo aqui, irmãos. Ele está dizendo para a gente que esse convite para a festa é algo honroso, é algo desejável, é algo que o rei faz para poder incluir os outros na tua alegria. É isso que o rei está fazendo aqui. E esse tema, casamento, ele é um tema que ele aparece durante todas as Escrituras. Toda. Você vê no Antigo Testamento, por exemplo, o relacionamento de Deus com Israel. Você vê lá em Oséias. Você também vê em Isaías 62. Você percebe que ali há uma linda figura da forma como Deus casa com o teu povo. O próprio Jesus, no teu ministério, ele se compara ao noivo. Paulo, ao querer falar sobre a vida conjugal, ele compara o relacionamento de Jesus enquanto noivo com a igreja. Esse assunto, irmãos, ele é um assunto que ele é amplamente falado na Bíblia. E a ideia é que Jesus convida-nos para um casamento. Se um convite para um casamento normal já é algo irrecusável, quem dirá para um casamento de um rei? Irmãos, quando nós vemos Jesus falando acerca do casamento, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está nos convidando para fazer parte do teu amor, desse amor transbordante que vem desde a eternidade, desse amor que ele desfruta dentro da Trindade. Quando ele nos chama para um casamento, ele está dizendo, venha fazer parte desse amor que desde a eternidade eu tenho vivido. Jesus quer incluir meros seres humanos como nós no teu amor, no teu gozo eterno. Esse Deus é eternamente amável. Ele convida seres humanos como nós para participar desta alegria. Eu espero que você já tenha pensado algum dia sobre os benefícios que é desfrutar do amor de Deus. Sabe, quando a gente pensa numa festa de casamento aqui, no caso, quem é o beneficiado com a festa? Não é o noivo, não é nem o rei. Quem é o beneficiado é aqueles que vão até a festa. Ele nos convida para que a gente participe desse amor eterno, para que a gente entre em harmonia com o amor que Jesus tem vivido desde a eternidade dentro da Trindade. É um amor maravilhoso. Esse é o primeiro ponto para nós. Deus nos convida para desfrutarmos do teu amor, indo até a festa. O segundo ponto, irmãos, é a surpresa de que há uma recusa violenta a esse convite. Os versos 3 e 4 tratam disso. Versos 3 a 6, irmãos, vamos ler. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. Veja, irmãos, como é surpreendente o texto. O normal seria que o rei convidasse e os seus súditos aceitassem o convite de uma vez. Mas o que nós vemos aqui são esses homens recusando o convite para se juntar à festa com o teu rei. Você consegue perceber a paciência do rei aqui? Reis da antiguidade, irmãos, eles não são muito conhecidos pela sua paciência, não. Mas aqui o rei, ele vem demonstrando paciência.
Você não consegue ver, por exemplo, quando você lê Esther, você não consegue ver o rei Assuero sendo tão bonzinho assim. Ele deu uma festa também, né, no começo do livro, mas você não consegue ver isso. Ele tão calmo, ele insistindo com o pessoal. O que o rei fala? Olha, eles não querem ir? Vai lá e mostra o cardápio para eles. Fala que os bois já estão mortos. Fala que a carne está pronta, que a coca está geladinha. Eles vão aceitar. Faz isso. E eles vão lá para fazer isso. Eles pensam que também, insistindo um pouco, esses homens eles vão se unir à sua festa. Ele está dizendo, olha, as carnes já estão assadas, os animais já foram abatidos, a comida está pronta para ser servida. E ainda assim, eles recusam. Quando eu penso, irmãos, nessa insistência aqui desse rei bondoso, eu lembro de um áudio que eu ouvi no WhatsApp. Com certeza, você que é da internet, você ouviu. Um tempo atrás rodou esse áudio. É um menino, irmãos, que ele vai mandar um áudio para um amigo dele que faltou na escola. Vocês viram esse áudio? E ele diz o seguinte, olha, tu rateou, parça. Tu rateou. Hoje foi bom o almoço. Teve 3 conchadas de frango. Tinha chuchu ao molho branco. Tu rateou, parça. Você não devia ter faltado. Vocês viram esse áudio? Eu imagino mais ou menos isso. Sabe, o rei insistindo, olha, as coisas são boas. Tem Coca-Cola geladinha. Os camarões estão prontos, salgadinhos maravilhosos. Aquela picanha mal passada. Está no jeito para você. Não quero deixar os irmãos com fome. Tá bom? Depois vocês vão para sua casa. Mas está tudo pronto. Vem para a festa. Participa da festa. Você sabe, às vezes você vai numa festinha, você não sabe nem o cardápio, você gosta da festa. Mas aqui o rei bondoso, paciente, ele vai lá e apresenta o cardápio. Vai ser bom para você. Vem, não ratinha não. E você sabe como é ruim quando você convida alguém para algo que você sabe que vai ser bom para ela e ela não vem? Não é ruim essa sensação? Você sabe que vai ser bom. O casamento da pessoa está acabando. Você fala, vai ter um encontro de casais, vamos lá, vai ser bom para você. A pessoa não vem. Participa da EBD, vai melhorar a tua vida como homem, falando sobre liderança na EBD, vai ser bom para você mulher, se reunir. A gente dá um conselho e a pessoa, não, deixa para outra hora. O convite, irmãos, é tratado dessa maneira. Alguns têm algumas desculpas, né? Olha, eu vou para a chácara. Eu vou pegar, final de semana, eu vou lá para a chácara. Os outros dizem, eu tenho um negócio, eu preciso abrir um negócio, tenho uma lojinha ali, preciso trabalhar. Mas o que há, na verdade, aqui, irmãos, é uma vil indiferença quanto à grande honraria que é participar deste casamento. Mas o texto ele vai além. Não é só uma indiferença. Há também uma resistência feroz. O texto fala também que alguns daqueles que foram mostrar o cardápio, foram maltratados e até mortos. E isso não é uma novidade nas Escrituras, você sabe disso. Você conhece a vida dos profetas, que ao pregar a palavra foram mortos. Você conhece a vida dos apóstolos. Você sabe como que é a vida do cristão neste mundo. Uma vida lançado como ovelhas para o matadouro. É assim. E esses homens, eles estão lá, irmãos, tentando convidar o povo, com a expectativa de que eles venham, mas eles não vêm. Irmãos, quando eu penso sobre isso, eu penso em como é belo um momento como esse, em que a gente se reúne como igreja. E como há um convite feito para a gente se reunir, e eu fico sondando o meu coração, eu espero que você faça o mesmo com o seu, pensando nos motivos que me trazem até aqui. Os motivos de eu continuar andando no caminho do Senhor. Porque o que esses homens fazem? Apresentam o banquete, tudo que há de bom, e eles não querem. Os homens, eles não desejam aquilo. E a pergunta para nós, irmãos, é: o que nos traz aqui hoje? O que nos traz aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Se é o puro medo de fugir do fogo do inferno, isso não é válido. Isso não é válido. O que nós devemos ter, na verdade, irmãos, é o
prazer de estarmos aqui, a expectativa de nos encontrarmos com o nosso Deus. Isso deve ser atraente ao nosso coração. É isso que deve fazer-nos chegar até aqui. Há um motivo de você estar aqui hoje. Eu espero que você tenha sondado o teu coração em busca desse motivo. Eu espero que você pense acerca disso. Porque você está aqui hoje. Um convite te foi oferecido. Um convite foi feito para você estar aqui. E quando nós, irmãos, nos reunimos aqui, nós estamos desfrutando de um pouco daquilo que nós iremos viver um dia na eternidade. É só um pouquinho daquilo. Se isso não atrai o teu coração, dificilmente o céu será um lugar agradável para você. Na verdade, você dificilmente irá desfrutar do céu. Porque o que é o céu, senão a presença de Deus e essa comunhão estendida por anos e anos e anos. Eles vão lá, eles fazem o convite, esses homens chamam os homens para a festa e eles agem de forma rude e até matam os mensageiros. E como Deus reage a isso? O verso 7 nos mostra a reação de Deus a isso. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O que o Deus ofendido faz? Ele traz juízo sobre aqueles que não ouvem, porque afinal de contas eles são seus súditos. Eles tinham a obrigação de honrá-lo, mas eles se recusam a honrar o teu Deus. Então, Deus vai trazer punição a esses homens. Essa ideia da punição aqui, irmãos, não é algo estranho para os judeus que estavam ouvindo, nem para aqueles mestres que estavam ouvindo. Eles estavam acostumados com a ideia de que quando eles se desviavam do caminho do Senhor, o Senhor mandaria espada para afligi-los. Você que conhece o livro de Juízes, nós andamos estudando recentemente, você viu isso. Toda vez que o povo se irava contra o Senhor, virava as costas para o Senhor, o que o Senhor fazia? Mandava uma nação, a fim de que essa nação fosse e trouxesse terror perante Israel, para que então Israel se arrependesse. Essa promessa que Jesus faz aqui, ela acontece. Lá no ano 70, aquela cidade, aquele templo, ele foi devastado pelos romanos, e certamente muitos daqueles irmãos que recusaram o convite para o casamento, tiveram seu fim na espada romana. É claro que isso aqui tem duas frentes. Está falando acerca do perigo iminente que viria sobre Israel por meio dos romanos, mas também está falando da eternidade, daquilo que iria acontecer, de um juízo que na verdade que irá acontecer ainda. Porque afinal só há dois caminhos, irmãos. Ou você está na festa, celebrando com o Senhor, se alegrando, comendo e bebendo em honra ao rei, ou você será destruído. Não tem outro caminho. Ou você irá desfrutar do inferno. É isso que o texto está falando. Ele está mostrando aquilo que é de imediato. Primeiro, o que é de imediato? A forma como os judeus iriam sofrer nas mãos dos romanos. E aquilo que é futuro. O que é futuro? O julgamento eterno sobre aqueles que rejeitam o convite de casamento. O assassinato daqueles que foram falar da mensagem, daqueles que foram fazer o convite, não vai ficar impune. O assassinato do Filho de Deus não vai ficar impune. Deus vai ter que tratar com esses pecadores, e Ele vai fazer isso. Isso é claro para você hoje, que todos os judeus, irmãos, do tempo de Jesus, que rejeitaram esse convite, foram perdidos, e que todos que creram foram salvos. Isso é claro para você? Isso é claro para você de que ninguém é salvo por pedigree? Que não eram porque eles eram um povo de Deus, que eles podiam ser salvos de outra maneira, senão por meio de Cristo? Que eles precisavam aceitar também esse convite? Que ninguém é salvo simplesmente por ser judeu, da mesma forma que ninguém é salvo por ser filho de crente, por vir à igreja, por trabalhar na EBF. Sabia que ninguém é salvo por isso? Todos são chamados a participarem dessa festa por meio de Cristo. O convite, a entrada para este casamento real é o próprio Cristo, o próprio Filho do Rei. E é incrível, irmãos, como o rei aqui,
ele responde a essa esnobada ao teu convite. Olha o verso 8. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidado. Olha a solução que o rei ele acha, irmãos. Os convidados, eles não quiseram participar, mas a festa estava pronta. A comida já estava esfriando, a bebida já estava esquentando, a música já estava tocando, e aí o que fazer? O rei fala para os seus servos: saiam, vão pelas ruas, vão pelas avenidas, pelas esquinas, pelos morros, pelas florestas, e quem você encontrar, você convida. Chama os maus, chama os bons. Os maus aqui, aqueles que a sociedade olhava para ele e falava: homem maus. Os bons, aqueles que tinham boas reputações. Chama todos eles. O convite é geral, é para chamar todo mundo, bons e maus, todos. Ninguém tem o direito de entrar na festa, senão por meio do convite. Irmãos, e veja que cena linda. Aquele banquete que estava vazio agora, está cheio, lotado, tem muita gente ali. E sempre foi assim, irmãos, sempre foi assim. Olha para Jesus. Jesus vivendo a solidão na sua crucificação. Há 2 homens ao lado dele, 2 bandidos. 50% deles recusam e 50% aceitam o convite. Sempre foi assim, irmãos. O convite sempre foi oferecido e o fruto disso, sabe qual é? Nós aqui hoje. Porque houve um tempo, irmãos, em que alguns irmãos vieram da América, plantaram igrejas aqui, estabeleceram Vila São José, e você está aqui hoje como fruto desse convite para um casamento. Os irmãos que estão lá no Jardim das Fontes agora, estão lá também como fruto desse convite. Sempre foi assim. O chamado é: junte mais pessoas, chame as pessoas, para que elas desfrutem também desse evangelho. Irmãos, a vida de um evangelista nada mais é do que entregar convites de casamento. Você já teve a honra alguma vez de entregar um convite de casamento de um amigo? Ou um convite de festa que seja? Não é legal isso? Você vai lá na pessoa, ele mandou entregar para você, sei lá, aqui na igreja é grande, né? Às vezes tem muita gente para chamar, então você pede para sua mãe, pede para alguém te ajudar, e você vai lá, é uma honra você convidar alguém. A vida nós como cristãos, nada mais é do que entregar convites de casamentos. Para todos, para quem quiser, para publicanos, pecadores, prostitutas, viciados, ladrões, bandidos. Para todos, para aqueles que recusaram lá atrás, mas que agora estão aceitando. O convite é para todos, para quem quiser vir. Essa é a grande mensagem. Que há um Deus nos céus estendendo um convite para uma festa real, para uma festa de grande alegria. E a pergunta é: quem quiser pode entrar, então? Não. O convite é estendido a todos. Ele é amplo, mas existe uma condição. Esse é o nosso último ponto. Existe uma condição. Há uma roupa adequada para que você entre nesse casamento. Versos de 11 a 14. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mão, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Este ponto, irmãos, na verdade, ele é um complemento do ponto anterior. O que está acontecendo é, a festa está ali, acontecendo. Está boa a festa. E o rei, então, resolve dar uma volta. E nesta volta ele percebe que há alguém que não está trajado devidamente. Irmãos, a ideia que o texto dá é que junto com o convite de casamento, eram enviados também as roupas. Então você recebe o convite e a roupa para que você entre no casamento. E nós sabemos, né, que casamento
ele exige um traje adequado. Se um casamento é à noite, você sabe que você precisa pôr uma roupinha social bonita. Se é na praia, você não vai estar lá de social, né? Você vai usar uma outra roupa. O casamento, ele exige uma veste correta. Então, o rei, ele percebe que há ali algo estranho. Tem um homem que ele não está trajado corretamente. E o rei, ele vai com misericórdia. Olha, como é que você entrou sem roupa? Como é que isso aconteceu? Será? Talvez ele esqueceu. E aí o texto diz que o homem, ele emudeceu. Claramente esse homem, irmãos, ele é um penetra. É claro isso. Então o rei, ele dá ordens. Olha, peguem esse homem, amarre-o e jogue-o para o sofrimento. Um lugar onde haverá choro, ranger de dentes, de tamanho terror. Peraí, mas o convite não era para todo mundo? O convite é para todo mundo. Mas exige-se a roupa adequada. Irmãos, quando nós falamos de Gênesis, eu falei um pouco sobre isso. As roupas, né, os vestimentos, eles são algo que a Bíblia traz bastante essa ideia. Quando nós olhamos lá para o nosso pai, Adão, nós vimos que logo após eles pecar, o que eles fazem? Eles vão lá, cozinham roupas feitas de folha, de mato, de flores, não sei bem o que é aquilo ali. Eles cozinham, eles fazem roupa para si. O que Deus faz? Não aceito isso. Deus vai e mata um animal, veste ele com as roupas dos animais. Esse tema, ele é carregado nas Escrituras. As Escrituras nos ensinam, em Apocalipse, que um dia nós estaremos diante de Deus trajados com a mesma roupa. Todo mundo com vestes brancas. Fala de uma multidão que está diante de Deus com essas vestes. O que o texto está dizendo para nós aqui, irmãos, é que para estar diante de Deus, você precisa estar com a roupa que Ele te deu. É a roupa que Ele deu para você. O que Adão e Eva fizeram foi tentar prover para si uma roupa diante de Deus. Deus não recebe aquilo e Deus dá uma nova roupa para eles. Você pode estar na festa? Pode. Mas você precisa estar vestido de Cristo. Não há outra forma. Não há outra forma de você ser aceito por Cristo, senão vestido por Ele. Sabe, as tuas obras, a tua dedicação, o teu amor, as tuas obras próprias, isso tudo são incapazes de fazer com que você seja aceito por Deus. Você não consegue entrar na festa, entrar no casamento, na alegria eterna, se você não estiver trajado do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus está nos chamando a todos, aliás, para que em Jesus lave as suas roupas, recebam roupas novas e desfrute dessa alegria eterna. Na sexta-feira, quando Jesus ele morre, o que ele está fazendo? Comprando roupas novas para nós, nos vestindo com a tua roupa. Não é o fato da gente vir na igreja ou ter amigos crentes que nos garantem a entrada nessa festa. Não é, naquele dia você não vai poder simplesmente olhar para Deus, não, Deus, mas tem um amigo meu que ele garantiu que ele me colocava em qualquer festa. Então, por esse amigo eu estou aqui. Não, meu pai orou por minha vida inteira. Então é pelo meu pai que eu estou aqui. Negativo. É pelas vestes de Cristo. A pergunta para você essa noite é se você já tomou dessas vestes. Você que talvez não conhece a Cristo, talvez você esteja pensando que quando você estiver diante de Deus, Ele vai te deixar entrar nos céus simplesmente porque você vai convencê-lo, ou porque Ele vai ter misericórdia de você. A resposta para você é que não. É que sem as vestes de Cristo, você não pode entrar nos céus. O convite ele é estendido mais uma vez. Mais uma vez o convite ele é oferecido a você. Mais uma vez você é chamado para adentrar no reino dos céus e viver uma alegria eterna. Não ratia não. Aceita Cristo nessa noite. Creia nisso. Creia que Ele pode transformar a sua vida e te dar umas novas vestes. E você que já veio, a pergunta para você é o quanto você está ansioso por essa festa. O quanto você tem desfrutado do céu já nesta terra. O quanto momento como esse é agradável ao teu coração.
enquanto você deseja ardentemente a reunião do povo de Deus. Esse é o chamado para você, para que você se alegre nele, para que você entenda que a sua vida cristã, ela é comparada a uma grande festa. Momentos de alegria, de felicidade, de celebração pelo Rei. Que Deus te abençoe nessa noite e que você que talvez não conheça Cristo ainda, e talvez hoje você pôde entender um pouco, você tome uma decisão, que você o aceite, que você tome as vestes de Cristo sobre você e que você se junte a esse reino de alegria. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor tem estendido os convites, ó Deus, para que as pessoas adentrem o teu reino, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem usado esta igreja para estender convites, ó Pai. O nosso pedido, ó Deus, é que se há alguém aqui essa noite que ainda não desfrutou, ó Pai, dessa felicidade, dessa realidade de viver já os benefícios do céu, ó Deus, que o Senhor convença o teu coração da necessidade de arrependimento. Que o Senhor, ó Pai, tire qualquer senso de merecimento dos seus corações, ó Pai, e que eles entendam que eles precisam se revestir do teu Filho Jesus, para que então eles possam desfrutar eternamente da comunhão com o Senhor, ó Pai. Deus Santo, a nós que já experimentamos, ó Pai, já recebemos este convite, o nosso pedido é que o Senhor, ó Pai, possa nos alegrar. Que o Senhor, ó Deus, traga convicção em nossa mente que o que nós precisamos neste mundo e na eternidade é a Tua presença, ó Pai, e a presença do Teu corpo reunido, ó Deus. Pai Santo, nos abençoe em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Grupo de louvor, por favor.